Agora, a gente vai falar sobre um assunto bem importante. É um assunto necessário. Estava falando de modernidade, né? As mulheres vêm aí numa luta pela igualdade, pelo respeito muito grande. Mas a gente sabe que ainda está muito complicado. O menosprezo ao gênero feminino é algo que atravessa a história da humanidade, né? Muitas vezes por conta de um sistema patriarcal, ou seja, uma estrutura de sociedade fundada no poder masculino. O filósofo grego Aristóteles, ele, por exemplo, afirmava que as mulheres eram homens imperfeitos e que elas deviam se sujeitar a eles. Olha isso. Já ouviu falar nisso? Homens imperfeitos eram as mulheres? Ele acreditava que elas eram inferiores. Nos dias atuais, ainda tem gente que pensa dessa forma. E para entender o que é isso e entender o que é misoginia, eu converso via Skype com o psicólogo Haroldo Lopes. Haroldo, boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Ô, Cláudia, motivo de muita honra, viu, participar do seu programa. Eu que agradeço. Para muita gente, esse é um termo novo. Misoginia, o que seria isso? Miso, ódio, genia, mulher. E também você pode acrescentar misantropia, um ódio da humanidade, ou misoandria, um ódio específico de homens. Mas no caso da misoginia, são homens que, de certa forma, eles tentam esvaziar uma mulher no aspecto afetivo, muitas vezes também no aspecto ético-moral e até mesmo na violência. Agora, eles, teoricamente, odeiam a mulher, mas isso é consciente ou isso fica no inconsciente? Ele muitas vezes nem sabe, acaba se aproximando de uma mulher para um relacionamento de namoro ou mesmo para um relacionamento matrimonial e aí começa a ferir essa mulher. Como é que normalmente isso acontece? Olha, Cláudia, eu acredito que algumas pessoas, eu não estou afirmando, e nem a ciência ainda pode realmente afirmar tudo isso, mas eu acredito que algumas pessoas já possam vir, inclusive, com o gene da maldade. Então, se, por exemplo, você pega um indivíduo que vem com um gene da maldade, um homem, e de repente ele se desenvolve numa casa em que ele tem um modelo de um pai ou de um padrasto que judia da mulher, isso tudo associado a características que ele também já possa ter na sua receita de vida, nós temos, digamos assim, uma tragédia anunciada, homens que realmente vão se sentir superiores e que muitas vezes acabam destruindo, criando um assassinato psíquico numa mulher. Eu acho que esse é o mais comum. Se você me permite, rapidamente, eu dou o seguinte exemplo a todos que estão nos acompanhando. Às vezes, você tem uma mulher que é expansiva, uma mulher que é bonita, uma mulher que fala muito bem, que tem uma profissão e que é querida. E isso, às vezes, começa a incomodar o misógino. Por quê? Porque ele passa a ter inveja. O misógino também é um invejoso. Ele passa a ter inveja das qualidades dessa mulher e a forma de destruir as qualidades dessa mulher é, às vezes, criando uma fantasia. Olha, meus amigos estão falando, eu fico com vergonha porque você fala com todo mundo. E, às vezes, essa mulher que tinha tantas qualidades, tanta garra, tanta vida, ela vai se anulando. Por quê? Porque ela começa até mesmo a se questionar, será que eu estou envergonhando meu companheiro, meu marido? E quando ela cai naquele ostracismo afetivo que pode desenvolver até uma depressão, o homem recupera o bastão, como você bem colocou no início da nossa conversa, como se o homem sempre tivesse, né, a superioridade. Então, às vezes, essa mulher acaba simplesmente acabando com a vida dela, né? Esvaziaram todas as qualidades e ele recuperou, vamos dizer assim, o poder que ele julga que na realidade o incomoda. Não deixa de ser
um maltrato, uma ferida muito grande que nós podemos colocar também dentro do quadro da misoginia, que é o ódio contra a mulher. Tá, joia. Eu vou te pedir 2 minutos e a gente volta para continuar falando sobre esse assunto e tentar ajudar as mulheres a identificarem um possível misógino, né? Porque eu acho que esse é o mais importante, a gente fazer a prevenção. Então, daqui a 2 minutinhos eu volto para esse bate-papo continuar, tá bom? Perfeito. Vamos lá, vamos continuar aqui com o doutor Haroldo aprendendo sobre misoginia. Doutor, vamos lá. Como é que uma mulher pode identificar um possível misógino? Olha, Cláudia, eu acho que para que existe o namoro, as nossas amizades, para que nós possamos ter as informações a respeito de como uma pessoa se conduz. Eu acho que é importantíssimo mesmo, sabe? Inclusive aquela coisa da velha guarda, olha, de que família quem é a pessoa, sabe? Porque se essa pessoa já demonstra um temperamento explosivo, não precisa ser só na parte física, mas na forma de resolver problemas, eu já acho que é uma situação, na minha opinião, que você deve se afastar, você mulher. Porque é muito provável que esse comportamento vá se repetir. É muito provável. Então, um indivíduo agressivo, e se ele já tem um histórico de ter agredido uma outra namorada, ou então a própria casa, entre eles, tudo se resolve na pancadaria, eu acho que a melhor coisa que se faz, sendo bem objetivo, é se afastar. Por isso que é bom respeitar as etapas do relacionamento, né? Você falou do namoro. Tem muita gente que tá pulando o namoro, conhece, já de repente vai morar junto, depois de um tempo é que resolve casar. E aí a coisa já fica complicada. Então, a gente tem que respeitar, não à toa, né, gente? Não é porque, mas essas normas, não, é porque é o mais saudável. A gente precisa realmente, como o doutor Haroldo está falando, prestar atenção, né? E o namoro serve para tudo isso. Agora, você disse que muitas vezes o rapaz, o homem, ele repete um padrão. Ele viu o pai tratar assim a mãe, tratar assim as mulheres, mas também pode existir o contrário, de rapazes que viram o pai maltratar a mãe, maltratar a mulher, de repente querer fazer o contrário e tratar muito bem, ou não? É uma regra? Não, não é uma regra. Aliás, muito bem colocado, muito oportuna a sua pergunta. Aliás, isso, modéstia à parte, Cláudia, isso daria um programa inteiro para falar. Eu vou dar um exemplo. A Lady Di. A Lady Di, nossa querida princesa que faleceu no Reino Unido, foi uma mulher que veio de uma situação de muita violência e ela fez uma formação reativa. É o que você está acabando de citar. O indivíduo às vezes fica tão chocado com a agressividade, com a violência, que parte para o outro extremo, até sendo tolerante demais. Então, lógico que não é via de regra. Tá? Como também uma pessoa que cometeu um ato de misoginia, que foi agressivo e que às vezes até tenha saído no tapa com a sua companheira, nem sempre isso quer dizer que ele será um misógino, porque se submeter a um tratamento, uma psicoterapia com um psiquiatra, com um psicólogo, alguns se recuperam. Tanto é que na Delegacia da Mulher, hoje, quando é aplicada a Lei Maria da Penha, não existe só você encarcerar o indivíduo, mas também encaminhá-lo para um tratamento, porque existem indivíduos que conseguem se recuperar. Existem indivíduos que já foram rejeitados no útero materno. No útero materno já foram rejeitados e quando nasceram, aí passam a negar o seio, a mamar. Isso não quer dizer que seja com toda mulher que uma criança não queira mamar, que esteja rejeitando. Mas tudo isso pode acontecer, na minha opinião, até mesmo começando na vida intrauterina. Aquela mãe que não quer o filho, que não aceita, mas a criança nasce, é maltratada, de repente é maltratada às vezes pelo pai, pelo padrasto. Eu vou esperar que essa pessoa com 18 anos vá falar de amor? Dificilmente. E se ela ainda tiver um componente de violência genético, sabe, a tendência é que isso venha a explodir mesmo. Mas como você bem colocou, eu acho que a partir do momento que o indivíduo aceita uma terapia de casal, a partir do momento que o indivíduo percebe que ele é agressivo, que ele percebe que ele tem dificuldade com o relacionamento feminino, não precisa ter violência física, e ele vai procurar um tratamento, existe sim possibilidade de melhoras.
Perfeito, mas você falou bem, quando ele vai procurar um tratamento. Porque tem também muitas mulheres que estão aí arrastando relacionamentos cheios de sofrimento, cheios de violência e sempre ficam acreditando na promessa. Foi a última vez, eu te amo muito. Exato. Foi a última vez, eu te amo muito. Dá pra mudar sem tratamento? Responde daqui a 2 minutinhos, eu volto já, combinado? Ok. E ó, quero indicar para você um livro, daqui a pouco o doutor Haroldo também vai falar desse livro, que é da Rebecca Uccelli, que eu devorei, que se chama Misoginia. Maravilhoso para a gente entender bem o que é que aconteceu na vida dela. É um relato muito emocionante, mas que nos ajuda também para compreender aí o que passa-se dentro de uma casa onde existe tamanha violência, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui com o psicólogo Haroldo Lopes. Deixei a pergunta no ar, né? Aquele cara que volta e meia pronta, mas depois vem cheio de amor, pedindo perdão, diz que vai mudar. Ele consegue mudar sem ajuda psicológica? Você acredita nisso? Eu acredito que nós não podemos generalizar em psicologia, Cláudia. Eu acredito que muitas pessoas têm sim uma resiliência humana de por si só parar e falar, meu Deus do céu, eu estou agindo de forma errada, eu não estou agindo de forma correta. Então, às vezes, você vai encontrar, sim, pessoas com autocrítica. Mas eu acredito muito também nessa sua colocação, nessa sua pergunta, que ela é muito pertinente, de que muitos homens voltam dizendo que mudaram, que se arrependeram, uma forma de reconquistar aquilo que eles não admitem, perder um relacionamento, que é uma das principais causas do feminicídio, né? Não aceitar o final do relacionamento. Eu acho, Cláudia, que a mulher vem mudando muito nos últimos anos. A exemplo da Angela Merkel, que dirige a Alemanha, a Cristina Kirchner, que quanto tempo dirigiu a Argentina, a Micheli, o Chile, mas ainda hoje, você veja, nós estamos falando aqui do maior estado da Federação São Paulo. E ainda hoje, as mulheres exercendo o mesmo cargo que o homem ganham 23% a menos que um homem. Então, você veja que nós ainda vivemos numa cultura, eu não estou defendendo, mas há quem diga e justifique, olha, a mulher nasceu de uma costela de Adão, então isso ficaria como sempre a mulher subordinada a um homem, tendo que obedecer a um homem. Existem alguns tabus. Olha, desculpe, eu estou entrando na casa de vocês, é um pouco áspero o que eu vou dizer, mas eu já escutei isso. Olha, o homem, para fazer xixi, ele precisa ficar de pé, a mulher não. Como se até isso fosse uma referência. Olha que absurdo, Cláudia, da discrepância entre um homem e uma mulher. Ainda hoje mesmo estava ouvindo a jogadora Marta, né, fazendo aí um comentário que houve do que ela ganha como uma grande futebolista e o que ganha Neymar. Por que essa diferença tremenda? Por quê? Porque ela é mulher. Então, nós temos que mudar também culturalmente dentro de casa, nas escolas, no município, no estado e na União. Veja quantas mulheres ocupam um parlamento. Então, nós vivemos ainda assim numa cultura machista, mas que tem sim estilhaços da misoginia. Infelizmente. Muito obrigada, Haroldo. Muito bom conversar contigo. Até a próxima oportunidade. Eu tenho certeza que esse é um assunto relevante. Eu falei do livro da Rebeca agora, por favor, que bom. Olha, eu gostaria de indicar, viu, Cláudia, porque eu li o livro da Rebeca sobre misoginia e é simplesmente maravilhoso. Quem quiser se aprofundar aqui no que nós conversamos, eu e a Cláudia, olha, pode adquirir. É de uma excelente escritora e você vai usufruir de muitos conselhos com que ela passou. Eu nem vou dizer mais nada. Leia e você vai gostar. É só lendo para vocês entenderem, mas é uma leitura que você não consegue largar e vai aprender muito. Quem sabe vai mudar a sua vida, porque a gente faz o espelho, né? É extremamente terapêutico esse livro da Rebeca. Muito obrigada, vou passar seus contatos. Até a próxima.
Obrigado você, Cláudia. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada. Olha, o Haroldo Lopes, psicólogo, ele tá no Instagram como haroldo.psicólogo, tá? Haroldo.psicólogo. E o WhatsApp, se você quiser ligar para bater um papo, é o 11 999 19 60 21. Combinado? Vamos lá, vamos seguindo o nosso programa, porque até as 2h30 da tarde tem muito pra gente aprender.